Bom, o presidente Lula colheu boas notícias, também teve ali algumas derrotas, alguns reveses, né? Nem tudo é perfeito no mundo. Vamos começar pelas boas notícias. A pesquisa Quest comprovou um bom momento do governo e também da candidatura, mas dá para dizer que é céu de brigadeiro? Não dá, não dá, Débora, porque é uma recuperação que vem em passos muito lentos, quase de tartaruga, um pouquinho ali por mês. Ainda não, apesar de já vir há 3 meses essa recuperação, ela ainda não é a tal ponto de que a aprovação ao governo seja maior que a sua desaprovação, de estar num nível de empate rigoroso nesses dois indicadores. Mesmo com a aprovação, tem um mau humor remanescente que se mostra ali num pessimismo com a economia, numa constatação por parte dos pesquisados de que o país está na direção errada. Tem uma pergunta exatamente sobre isso, se o país está na direção certa ou direção errada, e a maioria acha que está na direção errada. E aí, quando você olha para os recortes todos eleitorais, o presidente tem uma boa vantagem, ele ganha de todo mundo, inclusive no segundo turno. E aí todo mundo, eu estou falando de todos os nomes da direita, inclusive os da família Bolsonaro, inclusive o próprio Bolsonaro, e também de nomes num espectro ali de centro/esquerda, como Ciro Gomes, que é um candidato com muito recall, porque já foi candidato muitas vezes, mas tem vários senões nisso aí também. Quando você olha uma pergunta, o presidente deveria ser candidato a um novo mandato? 56% dizem que não. Quando você pergunta, ele merece um novo mandato? De novo, da ordem de 56% que dizem que não, que o Lula não merece um novo mandato. Então, é aquela coisa assim, se não tem tu, vai tu mesmo, sabe? Como diz o ditado popular, é como se na falta de outro candidato as pessoas estivessem olhando para os que estão disponíveis e entendendo que o presidente é alternativa menos pior, parece ser isso, uma alternativa menos pior. Isso coloca aí uma responsabilidade nas costas do governo de começar a ter medidas e realizações que deem uma sustentação para esse voto, e também coloca sempre a perspectiva daquela coisa de surgir um nome do nada, que catalise essa insatisfação que está meio difusa na linha, olha, eu não queria nem o Lula nem o Bolsonaro, mas nenhum dos outros nomes me agrada. Então, todos esses são fatores que colocam ali uma pulga atrás da orelha para os estrategistas do Lula. Não dá para sorrir de orelha a orelha e achar que está tudo ganho, porque ainda falta muito tempo para a eleição e porque o voto não parece um voto consolidado e nem um voto entusiasmado. Por outro lado, Vera, o revés aí foi aquela medida provisória que compensaria a derrubada do decreto do IOF, a MP caducou. O Congresso continua sendo um terreno minado aí para o Lula, né? E tem esse calcanhar de Aquiles na área fiscal. São os dois senões aí nesse momento de recuperação do governo. Isso funciona como uma espécie de contrapeso para essa fase boa mostrada pelas pesquisas, mostrada pela aprovação do IR. Por quê? Sem essas medidas compensatórias, vai faltar dinheiro no ano eleitoral para cumprir a meta fiscal, talvez por isso falte dinheiro para programas que poderiam ter um bom desempenho nos palanques, e aí vai ser necessário fazer cortes, vai ser necessário eventualmente cortar em emendas, e isso pode azedar ainda mais a situação com o Congresso, e o fato da maioria do Congresso ter deixado caducar a MP mostra que aquela aprovação do IR foi uma coisa muito circunstancial, foi motivada por uma manifestação muito grande nas ruas nas vésperas ali, no fim de semana anterior, e não vale para tudo, vale para aquele projeto que é um projeto que todo mundo olha e fala, se eu for contra esse projeto, eu sou um suicida eleitoral, eu vou dar um tiro no meu próprio pé. Então, aquilo explica a unanimidade em torno do projeto do IR, mas mostra que não vai valer para todas as ideias do governo, muito menos para ideias que envolvam uma busca por mais impostos, ainda que para os ricos. Existe um lobby muito consolidado da parte das bets, da parte do agronegócio, de todos esses setores que o governo gostaria de taxar a maior do que é hoje.
E aí não vai ser simples, não vai ser só na base do discurso do BBB ou discurso do ricos contra pobres. O governo vai precisar tirar outros coelhos de outras cartolas, que nesse momento ele não parece saber direito onde. Tem ali começos de apostas. Hoje a gente viu esse anúncio aí do aumento do crédito imobiliário. Então, essa questão vai ser uma das que o governo vai tentar explorar para ganhar aí musculatura eleitoral e fazer com que esse voto que está começando a voltar seja um voto mais sólido e mais consistente. Tem a MP da luz mais barata que passou, que foi aprovada e que essa semana teve uma solenidade para a sanção desse projeto. Então, tem alguns projetos aí na carteira do governo de realizações que ele vai tentar dar um gás para fazer com que sejam projetos que impulsionem essa candidatura para além do bom momento nas pesquisas, Carol.